Sua Bíblia, aí em Lucas, capítulo 19, versículo de número 3. O Senhor, Ele quer falar contigo. Ele quer renovar as tuas forças, que talvez estejam poucas depois de um dia tão cansativo, um dia tão cheio de dificuldades, mas o Senhor é aquele que te vê, é aquele que te atende, é aquele que te ouve, e eu tenho certeza que Ele tem uma palavra tremenda para o teu coração. Lucas 19, verso 3, assim diz a palavra do Senhor. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Bom, aqui a gente vai entender que a palavra de Deus está nos falando a respeito de um homem chamado Zaqueu. Zaqueu era um coletor de impostos. E naquela época, aqueles que coletavam imposto no meio do povo de Deus, era tido como traidores, porque eles coletavam impostos para o Império Romano. Ou seja, diante dos olhos de muitos que cercavam Zaqueu, ele era um traidor, ele era alguém que não era bem visto, não era bem quisto naquele lugar. Porém, a Bíblia diz que esse mesmo homem um dia ficou sabendo que Jesus ia passar naquele lugar. A Bíblia diz que ele queria muito saber quem era Jesus. Ele queria muito conhecer a pessoa do Senhor Jesus. Porém, como era de costume, por onde Jesus passava, uma grande multidão o acompanhava. E a Bíblia diz que quando Zaqueu tentou observar quem era Jesus, ele não conseguiu, porque havia uma multidão e ele não conseguia ver porque ele era pequeno. Ele era de pequena estatura. A Bíblia diz que ele era pequeno e por isso ele não conseguia enxergar o mestre. Porém, a Bíblia também nos relata que diante desta impossibilidade, Zaqueu resolveu subir em uma figueira brava. E ali ele subiu para poder observar quem era o mestre. Olha só qual é a primeira lição que a gente aprende no contexto desta palavra. Nem sempre para chegar perto de Jesus vai ser tão fácil. Nós teremos os empecilhos. Nós teremos as dificuldades. Às vezes você vai querer de todo o coração chegar perto de Jesus. Às vezes você vai querer se aproximar do mestre. Você vai querer mais intimidade. Você vai querer mais comunhão. Você vai querer conhecer mais a fundo quem é o Senhor. Porém, na tua caminhada surgirão dificuldades que por muitas vezes te impedirão de fazer isso. Quantas vezes você tem o desejo no coração de fazer as coisas exatamente como agrada ao Senhor, mas de repente você propõe isso, mas as dificuldades surgem na tua caminhada e te impedem de prosseguir, te impede de chegar lá. Quantas vezes nós somos barrados pelo empecilho no meio do caminho, mesmo com o nosso coração ardendo, para se aproximar ainda mais do Senhor. Porém, com Zaqueu, quando ele viu que havia uma multidão ao redor de Jesus e ele querendo ver quem era Jesus, sabendo que ele era pequenino, ele entendeu que ele precisava fazer um esforço maior. Ele entendeu que ele ia ter que usar de estratégia. E ele resolveu subir em uma figueira brava. Ele resolveu subir em uma árvore para poder ver o Senhor. Olha só o que é que Deus manda te dizer. Às vezes você vai ter que fazer esforços para chegar até o mestre. Às vezes você vai ter que fazer esforços para alcançar o teu objetivo. Nem sempre aquilo que você propõe no teu coração vai acontecer da maneira que você espera. Vai vir dificuldade, vai vir desânimo, vai vir fraqueza. Porém, você não pode desistir no meio do caminho. A Bíblia diz que Zaqueu não desistiu nas impossibilidades. Por que você está aí pensando em desistir diante do impossível? Por que você está aí pensando em retroceder diante deste impossível? Talvez você tenha dito para Deus, mas Senhor, eu sou tão pequeno. Eu sou tão pequena que eu não vou nem tentar, porque eu sei que eu não vou passar por esta multidão, eu sei que eu não vou conseguir te ver, eu sei que eu não vou conseguir alcançar aquilo que o meu coração está desejando nesse momento. Então você já pensa em desistir. Aí sabe o que é que você esquece? Você esquece que Deus não rejeita os pequenos que até Ele chega. Você esquece que Deus gosta de trabalhar com os pequenos mesmo. A Bíblia diz que um certo dia o Senhor mandou o seu profeta lá na casa de
lá na casa de Jessé. E a Bíblia diz que quando Samuel chegou na casa de Jessé, os filhos dele já estavam tudo posto ali. E quando ele olhou, ele viu que aqueles que ali estavam eram homens bonitos, formosos, de boa postura, de boa estatura. Então logo ele pensou que o rei de Israel estaria ali no meio. Porém, quando ele ia descer o azeite sobre a cabeça deles, o Senhor bradava dizendo: Samuel, não derrama azeite sobre ele, porque eu não tenho escolhido, a ponto de passar todos que ali estavam e o azeite não descer. Porém, a Bíblia diz que Samuel olhou para Jessé e perguntou: acabaram-se os mancebos? Acabaram-se os jovens? E Jessé, olhando para Samuel, disse: não, tem o menor da casa. Tem o pequeno, ele está lá no deserto apacentando as minhas ovelhas. Eu creio que quando Jessé revelou que na casa tinha o pequeno, eu creio que quando Jessé revelou que na casa tinha um menor, Samuel, que era profeta de Deus, já começou a entender o mistério. Aí eu creio que ele começou a pensar: agora eu entendi por que o azeite ainda não desceu. Agora eu entendi por que Deus não deu aval para ungir aqueles que aqui estavam. É porque Deus, ele não tem negócio com quem é muito grande, não. Deus não tem negócio com quem já se basta por si só, não. Deus, ele gosta de trabalhar com quem é pequeno. Ele dá preferência àquele que é pequeno. Ele sai procurando no meio do povo o menor da casa. Aí fica você aí pensando em desistir porque se sente pequeno diante deste impossível. Fica aí você pensando em desistir porque se sente o menor da tua casa. Olha só o que é que Deus manda te dizer. Ele escolhe o menor da casa mesmo para levantar, para ungir, para usar, para abençoar, para prosperar. É mesmo pequeno que você vai ver Deus fazendo sobrenatural na tua vida. Vai ser pequeno mesmo que Deus vai te entregar milagre. Para com esse negócio de tentar desistir porque você é pequeno. O Senhor, ele não errou endereço quando ele te escolheu. Ele não errou endereço quando ele te levantou. Ele conhecia a tua estrutura. Ele conhecia a tua estatura espiritual. E ele te escolheu exatamente porque você é pequeno. E é com gente pequena que Deus gosta de trabalhar na face da terra. A Bíblia diz que o Senhor um certo dia iria libertar o seu povo dos midianitas. E sabe quem foi que papai foi escolher? Um homem chamado Gideão. E sabe o que é que Gideão disse quando o anjo do Senhor se apresentou para ele, lhe entregando a sua missão? Ele disse: ah, meu Senhor, eu sou o menor da casa de meu pai. O meu milheiro é o menor da tribo de Manassés. Foi desse jeitinho que Gideão falou. Sabe o que é que Gideão ainda não estava entendendo? Que Deus não tinha errado endereço. Deus tinha ido até onde ele estava justamente porque ele era o menor da casa de seu pai. Sabe por quê? Porque Deus confunde o homem. O Senhor escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Ele escolhe as pequenas para confundir as grandes. Ele escolhe as que não são só para confundir as que são. Aí fica você aí sem entender o propósito de Deus na tua vida, se sentindo pequeno. Se sentindo incapacitado. Você pode até ser pequeno, mas o Deus que te chamou, esse é grande. E quem vai fazer o milagre é Ele. Quem vai operar o impossível é Ele. Quem vai mudar o quadro da tua história é Ele. Quem vai entrar com providência é Ele. Quem responde o homem na face da terra é Ele. Então não te preocupa não. Você é pequeno, mas o Deus que você serve é infinitamente grande para te dar vitória. A Bíblia diz que Zaqueu era pequeno. E eu creio que quando ele sobe naquela figueira, dizendo: eu posso ser pequeno, eu posso ser incapacitado em algumas áreas, eu posso ter as minhas fragilidades, eu posso até ter as minhas dificuldades, mas se tem uma coisa que hoje eu não abro mão, é de ver Jesus. Olha só o que é que Deus ele manda te dizer. Diante dos teus impossíveis, sabe o que é que Jesus espera de você? Que você bata no peito e diga: eu posso ter as minhas dificuldades, eu posso ter as minhas fragilidades, as minhas imperfeições, mas se tem uma coisa que eu não abro mão, é de ver Jesus na minha vida, é de encontrar Jesus no meio do caminho, é de ter Jesus na minha história. Olha só o que é que o Senhor ele manda te falar. Não desiste.
desista, não desista, independente da multidão que está na tua frente, independente do impossível que surgiu na tua caminhada, independente daquilo que você está passando, a ordem de Deus para você neste momento é: não desista, porque o Senhor é aquele que vai honrar os teus esforços. Naquele dia, Zaqueu decidiu não desistir de ver Jesus. Naquele dia, Zaqueu desistiu e contra a todas as probabilidades que ali existiam. Zaqueu decidiu ir contra a circunstância. Vai ter momento que você vai ter que ir contra as circunstâncias que você está vivendo. Vai ter momento que você vai ter que ir contra aquilo que está vindo sobre a tua vida. Você vai ter que dizer: eu decido não desistir. Eu decido não voltar de mãos vazias. Eu decido não abrir mão de Jesus. Eu decido não abrir mão da minha promessa. Eu decido não abrir mão do meu milagre. Possa ser até que demore, possa ser até que a dificuldade seja grande, mas enquanto tiver que esperar, eu vou estar aqui. Se eu tiver que subir em figueira brava, cheia de espinhos, se eu tiver que me machucar, se eu tiver que ferir a minha carne, olha só o que é que o Senhor ele manda te dizer. Sabe qual era um dos grandes riscos que Zaqueu estava sofrendo ao subir na figueira brava? A figueira brava, ela tem espinhos enormes. Se você estudar sobre a figueira brava, você vai entender que ela tem espinhos grandes. E uma das dificuldades que Zaqueu ia ter que enfrentar eram os espinhos na caminhada. Para ver Jesus, para alcançar o teu impossível, para alcançar o teu milagre, para viver a tua promessa, por vezes você vai ter que enfrentar os espinhos. Por vezes você vai ter que bater no peito e dizer: eu decido enfrentar os espinhos que surgem no meu caminho. Bem que eu poderia sentar e me render, mas eu enfrento os espinhos para ver Jesus, para alcançar milagre, para viver promessa, para ter intimidade, para ter comunhão. Eu enfrento os espinhos que vierem. E sabe onde é que o espinho vai ferir? Sabe onde é que o espinho vai tocar em Zaqueu? Na carne. E sabe onde é que os impossíveis eles virão sobre a nossa vida? Machucar a nossa carne. Esperar não é fácil. Acreditar contra as circunstâncias não é fácil. Obedecer a Deus diante do mundo que a gente vive hoje não é fácil. É ferir a carne. É machucar o nosso eu, é pegar a nossa vontade e simplesmente anular. Isso não é fácil, é ferir a própria carne. Mas olha o que é que Deus ele manda te dizer: vale a pena suportar os espinhos que surgem no caminho, ferir a própria carne só para ver Jesus na nossa história. A atitude de Zaqueu chamou tanto, mas tanto a atenção do mestre que ele parou no caminho só para passar na casa dele. Olha só o que é que o Senhor manda te dizer. A tua atitude nos últimos dias, sabe aquele joelho dobrado que só você e Deus sabe? Sabe aquele propósito que você começou com Deus? Sabe aquela consagração que você começou a apresentar o teu impossível? Deus manda te dizer que chamou tanto a atenção dele, que hoje ele passa na tua casa. Hoje ele entra na tua história. Hoje ele entra nessa circunstância só para te mostrar que ele te viu pagando preço. Ele te viu renunciando o teu eu, ele te viu subindo nessa figueira brava, ele te viu enfrentando os espinhos, ele te viu você batendo no peito e dizendo: eu não desisto de ver Jesus hoje. A Bíblia diz que o Senhor se aproximou da figueira e disse: Zaqueu, desce aí depressa, meu filho, porque hoje eu irei para a tua casa. Sabe o que é que Jesus estava dizendo? Zaqueu, a rota de Jesus não era para a casa de Zaqueu. A Bíblia diz que Jesus estava passando por ali. Jesus não iria ficar na casa de Zaqueu. Não era rota, não era objetivo, mas a atitude de Zaqueu chamou tanto a atenção do mestre que Jesus decidiu entrar na casa dele. Olha só o que é que Deus ele manda te dizer: a tua atitude muda a rota de Jesus.
A tua atitude chama tanto a atenção do mestre que ele decide pousar, que ele decide entrar, que ele decide visitar a tua casa. A Bíblia diz que ele estava passando, mas alguém chamou a atenção dele. Olha só o que é que papai ele manda te dizer. Jesus está passando, chama a atenção dele. Adora mais alto, clama mais alto, busca mais alto, sobe mais alto para ver Jesus passar. Paga o preço para encontrar com Jesus, paga o preço para estar mais perto de Jesus, paga o preço para ter mais intimidade e comunhão. E você vai ver que Jesus ele vai parar no meio do caminho só para entrar na tua casa, só para entrar nessa causa, só para entrar neste impossível. A Bíblia diz que quando Jesus abriu a boca, olha só, e recebe aí essa palavra profética. A Bíblia diz que quando Jesus anunciou que ia entrar na casa de Zaqueu, tinha gente escutando que ficou indignado. Tinha gente escutando que não entendeu nada o que é que estava acontecendo e começou a murmurar no coração dizendo: esse aí vai dormir na casa de pecador, vai entrar na casa de pecador. Olha só como Deus ele gosta de confundir o homem. Tem gente olhando para você e se perguntando: ela vai viver a promessa de Deus? Ele vai viver promessa de Deus? Sabe por quê? Porque eles te acham indigno de alcançar aquilo que Deus disse que faria na tua vida. Mas olha só o que é que papai ele manda te dizer: quem te escolheu foi ele, quem te levantou foi ele, quem faz o milagre na tua vida é ele. Ele não precisa do aval do homem para fazer nada, ele não precisa do aval do homem para mudar a tua história. Tem muita gente que não entende por que é que Deus te escolheu para isso e fica tentando te derrubar, fica tentando te desanimar, fica tentando te fazer retroceder, fica tentando te fazer recuar. Mas Deus ele manda te dizer: quem escolheu entrar na tua causa foi ele. Quem escolheu entrar na tua história foi ele. Ele te escolheu e ponto final. O Senhor te escolheu mesmo conhecendo a tua fragilidade. Deus sabia que aqueles chamados Zaqueu era cobrador de impostos. O Senhor ele conhecia a vida daquele homem. O Senhor sabia o que é que você era. Ele sabia por onde você andava. Você sabe de onde que Deus te tirou. Você sabe do lamaçal que você estava atolado quando o Senhor te arrancou de lá e assentou teus pés sobre a rocha. Tem homem indignado, tem gente indignado com a história que Deus está te dando, com a história nova que Ele está escrevendo para você, mas o Senhor Ele manda te dizer: não olha para as calúnias, não olha para a afronta, não olha para o homem, olha para aquele que te escolheu, o autor e consumador da tua fé, Jesus, o Nazareno. Olha para Ele, assim como Zaqueu não deu a mínima. A Bíblia diz que Zaqueu não deu a mínima para aqueles que estavam falando mal dele. Ele só queria saber de Jesus. Eu imagino a alegria de Zaqueu, dizendo: Jesus hoje vai para minha casa. Jesus hoje vem para a minha história. Jesus hoje vai estar com a minha família. Olha só o que é que papai ele manda te dizer nesse exato momento. Não se importa com as palavras contrárias daqueles que estão indo contra você. Apenas te alegra porque Jesus está na tua casa, porque Jesus está com a tua família, porque Jesus está na tua história, porque Jesus decidiu ficar contigo, porque Jesus decidiu estar ao teu lado. Não te preocupa com o homem, você tem Jesus. Não te preocupa com o homem, você tem o Deus Todo-Poderoso. Ainda que você seja pequeno, o teu Deus ele é grande. E o interessante é que a Bíblia diz que quando Jesus entra na casa de Zaqueu, ele diz: Zaqueu, é chegada a salvação nesta casa, porque o Filho do Homem ele veio buscar aquilo que se havia perdido. Agarra aí essa palavra profética agora. O Senhor ele veio buscar aquilo que se perdeu. O Senhor ele veio buscar aquilo que as pessoas dizem que não tem mais jeito. O que é que está desacreditado na tua vida hoje? O que é que está desacreditado na tua história hoje? O que é que se perdeu na tua caminhada? Te prepara, Jesus está chegando na tua casa para restaurar.
Jesus está chegando na tua casa para restituir. Jesus está chegando na tua casa para entrar com providência. Jesus veio buscar aquilo que se perdeu. Ele veio consertar aquilo que parece não ter mais jeito. Ele veio fazer aquilo que homem nenhum pode fazer. Ele veio fazer aquilo que somente a mão de Deus podia operar. Então vale a pena romper a multidão, vale a pena pagar o preço e suportar os espinhos. Você está pensando em desistir porque a carga está pesada? O Senhor manda te dizer: ora mais, busca mais, se entrega mais, paga preço, porque vai ter salvação na tua casa, vai ter salvação na tua família, vai ter salvação na tua parentela, porque quando os teus joelhos se dobraram, você chamou a atenção do Todo-Poderoso e Ele parou só para entrar com providência na tua vida. Paga preço, porque vai valer a pena, vai valer a pena cada espinho que te feriu. Vai valer a pena cada espinho da calúnia. Vai valer a pena cada espinho da afronta. Vai valer a pena cada espinho de humilhação que você tem passado. Então não te preocupa não, paga o preço mesmo, como Zaqueu pagou. Mesmo não conseguindo ver Jesus porque era pequeno, ele subiu naquela figueira com espinho, ele subiu naquela árvore com dificuldade e Jesus resolveu entrar na sua casa. Você paga preço, você ora, você jejuma, você busca a face do Senhor e adora na prova, e Jesus entra na tua casa com salvação. Jesus entra na tua casa com libertação. Jesus entra na tua casa com providência, com resposta. Quem vai fazer o milagre na tua casa é a presença do Mestre. O que você vai ter que aprender a fazer é atrair a atenção de Jesus e não deixar ele passar sem lhe perceber no meio do caminho. Não deixa Jesus passar sem que ele te perceba. Não deixa Jesus passar sem que ele seja adorado. Não deixa Jesus passar sem que ele escute o teu clamor, a tua oração. Ainda que a multidão seja grande, ainda que você seja pequeno, passe pelos espinhos, suba na figueira e grite por Jesus, clame por Jesus, ore a Jesus, de lá adore ao Senhor. E eu tenho certeza que ele vai te atender. Eu tenho certeza que o Senhor, ele vai se aproximar de você e fazer aquilo que só a mão dele pode operar. Glória a Jesus, agarra essa palavra profética, em nome do Senhor Jesus. Vai ter salvação na tua casa, o homem gostando ou não, as pessoas querendo ou não, vai ter salvação aí dentro, porque você vai suportar os espinhos e vai chamar a atenção do Mestre.